Fala pessoal, aqui quem fala é o Diego Marinho. Passou infelizmente a final da Copa Sul-Americana e não aconteceu o que a gente imaginou que aconteceria, mas agora o Cruzeiro foca totalmente suas atenções nos 4 jogos restantes pela Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Cruzeiro vai ter adversários muito difíceis e a gente vai fazer uma breve análise aqui desses confrontos que o Cruzeiro vai ter no restante aí da Série A do Brasileirão. Antes de tudo, deixa o seu like que no nosso vídeo ajuda muito, a gente busca sempre trazer o melhor conteúdo para você, torcedor do Cruzeiro. Então vamos aos adversários. O primeiro adversário vai ser justamente o Grêmio, em jogo nessa quarta-feira já no Mineirão. O Grêmio é uma equipe que atualmente tem 40 pontos, é o 14º colocado, tá? E está somente a 3 pontos da primeira equipe dentro dos D4, que é hoje o Criciúma. Vale lembrar que o Criciúma joga com o Fluminense também nessa terça-feira e essa pontuação pode mudar um pouco. Mas o fato é que o Grêmio está muito mais próximo do Z4 do que próximo de uma vaga para Libertadores de 2025. E aí, lembrando que o Grêmio não tem mais possibilidade de conseguir uma vaga direta na fase de grupos. Isso é uma possibilidade que cabe a poucas equipes. Ele consegue no máximo uma vaga para pré-Libertadores, que seria essa vaga do Cruzeiro. Isso também é bom a gente ressaltar que vai depender da final da Copa Libertadores. Caso o Botafogo ganhe, abre mais uma vaga. Caso o Botafogo não ganhe, aí somente resta a vaga do Cruzeiro, que vai ser disputada por várias equipes aí. Segundo o Departamento de Estatística de Matemática da UFMG, o Grêmio ele tem uma chance de 56,6% de ir para a Copa Sul-Americana. E é uma chance bem plausível, já que ele hoje está em 14º lugar e atualmente vai até o 13º colocado, com 4 jogos faltando. É bem possível, é bem plausível que o Grêmio consiga uma pontuação pelo menos para ir para a Copa Sul-Americana. E o departamento também crava que atualmente a chance do Grêmio ser rebaixado é de 4,7%. Ou seja, mais ou menos no meio do caminho. Ainda não atingiu aqueles mágicos 45 pontos que todo mundo considera como ideal para escapar do rebaixamento matematicamente, mas analisando a tabela hoje, é pouco provável mesmo, e a própria estatística mostra isso, que o Grêmio seja rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é uma disputa que deve ficar ali entre Criciúma, Juventude, Bragantino e até mesmo Fluminense, que tem um pouco de pontos a menos, mas também não deve ser rebaixado. Considerando a campanha do turno do Grêmio, e é um turno espetacular, é a quinta melhor campanha, o Grêmio se reergueu nesse retorno, né? É uma equipe que não cria tanto, mas sabe aproveitar bem as chances que cria. E aí se destaca o Bright White, o dinamarquês, é o artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro com 7 pontos. E além dele, a gente destaca também o goleiro Augusto Marquezin, que faz boa campanha, tem a segunda melhor nota do Grêmio, de acordo com a plataforma SofaScore. Então, pode parecer que não seja um jogo tão difícil, mas vai ser um jogo extremamente complicado. O retorno do Grêmio é muito bom, é uma equipe que tem conseguido bons resultados e que, sem sombra de dúvida, vai buscar pontuar e vai buscar complicar diante do Cruzeiro. O segundo adversário do Cruzeiro, já na 36ª rodada, é o Red Bull Bragantino, a equipe que atualmente está no Z4, 17º lugar, com 37 pontos. Perdeu nessa rodada, né, foi goleado pelo Internacional e tem apenas um ponto atualmente da primeira equipe fora do Z4. Essa distância, como já falei sobre o Grêmio, pode aumentar porque a gente ainda tem Fluminense e Criciúma nessa terça-feira. O Red Bull Bragantino hoje tem uma chance de rebaixamento de 61,8%. É uma chance muito alta. O Red Bull Bragantino, ele paga muito pela campanha do retorno, tá? É a pior campanha do retorno, fez somente 8 pontos. E se a gente comparar com o turno do Bragantino foi melhor. Ficou em 12º lugar. Além disso, é uma equipe que cria pouco, é apenas a 16ª com mais chances criadas, considerando todas as rodadas até aqui, e tem uma das piores defesas do campeonato, tá? A gente pode destacar, se a gente for destacar algum jogador, né, dentro dessa equipe do Bragantino, o maior destaque aí, sem sombra de dúvidas, vai para o Cleiton, goleiro. Aparece bem nas estatísticas entre os 10 melhores ali em defesas por jogos e gols evitados, mas é o 11º com menos gols concedidos. Então, e tem inclusive a melhor nota da equipe no campeonato, 7,27, conforme a plataforma SofaScore. Então, é o principal destaque dessa equipe, mas
é um Bragantino que faz um péssimo retorno. Tá? Contudo, tem 9 pontos em disputa e vai e com tudo que pode para tentar conseguir esses 9 pontos. E aí, conseguindo esses 9 pontos, o Red Bull Bragantino escapa praticamente escapa do rebaixamento que é quase certo, e um desses jogos é contra o Cruzeiro. Então, a tendência de mais um jogo difícil, o Cruzeiro não deve encontrar vida fácil diante do Red Bull Bragantino, e o Red Bull Bragantino ainda perdeu o seu artilheiro no Campeonato Brasileiro, o Elinho, que foi vendido, era o artilheiro da equipe do Campeonato Brasileiro. Então, mais um dificultador. Esse jogo, diferente do jogo do Grêmio que vai ser no Mineirão, vai ser lá na casa do Red Bull Bragantino, um outro fator complicador que pode tornar as coisas mais difíceis para o Cruzeiro. Mas se a gente pode dizer que o Cruzeiro tem algo positivo, a equipe celeste já venceu o Bragantino lá e recentemente. Então, quem sabe uma outra vitória para o Cruzeiro não voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. E aí, na 37ª rodada, a gente tem aí, com certeza, o duelo mais difícil de todos esses 4 que o Cruzeiro vai ter na reta final do Campeonato Brasileiro, justamente contra o Palmeiras, que venceu nessa rodada e com a vitória se tornou o líder do Campeonato Brasileiro, briga pelo título quase que ponto a ponto com o Botafogo ali. E falar da equipe do Palmeiras e falar bem é chover molhado, né? É uma equipe que primeiro tem um trabalho a longo prazo do Abel Ferreira que tem dado frutos anos após anos. É um elenco extremamente recheado com bons nomes. A gente pode destacar aí, por exemplo, o Estevão, que é hoje o artilheiro da Série A, é o jogador com mais participações em gols na Série A e lidera outras estatísticas também. Aí a gente pode destacar Rafael Veiga, o Flaco Lopes, que também faz um bom campeonato, o Everton, que aparece bem nas estatísticas entre os goleiros. E hoje, diante disso tudo, conforme estatística do Departamento de Matemática do FMG, a chance do Palmeiras de ser campeão é de 64,2%. E só para fechar, para a gente entender como é boa a campanha do Palmeiras, como é muito boa, na verdade, ele foi o terceiro colocado no turno e hoje tem a melhor campanha do retorno. Tá? No geral, é o melhor ataque do torneio e tem a segunda melhor defesa, considerando todos os aspectos. Então, com certeza, é o jogo mais difícil que o Cruzeiro vai ter nessa sequência dessa reta final aí. O Palmeiras é uma equipe que mira esse título do Campeonato Brasileiro e que também não vai entrar para o jogo contra o Cruzeiro para perder pontos, sabendo dessa diferença pequena que tem para o Botafogo. A gente tem que destacar também que esse jogo será na 37ª rodada, ou seja, daqui a 2 rodadas. Pode ser, e levando em conta que vai ter a final da Copa Libertadores, pode ser que o Botafogo chegue numa outra circunstância nessas 2 rodadas. E o próprio Palmeiras chegue também. O que faz com que talvez o jogo possa ser um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco menos complicado para o Cruzeiro, que precisa pontuar nessa reta final, não tem outra opção. E por fim, o Cruzeiro encerra o Brasileirão em jogo contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Tá? O Juventude tem uma das piores campanhas do Campeonato Brasileiro. Ele foi o 14º no turno, atualmente a 15ª campanha do retorno. É uma equipe que tem 44% de chance de rebaixamento, conforme o Departamento de Matemática da UFMG. É também a pior defesa de todo o campeonato. Em contraponto, tem o 10º melhor ataque do campeonato. E o que isso nos demonstra? O Juventude é uma equipe que tem uma campanha instável, de médio para ruim, mas esse médio deles tem alguns bons jogos no meio do caminho, o que pode ser um fator dificultador diante do Cruzeiro. Não é uma equipe que tem grandes nomes, não tem um grande investimento, mas ocasionalmente fez alguns bons jogos e conseguiu tirar pontos de equipes que inclusive estão na parte de cima da tabela, seja vencendo, seja conseguindo empates, e o Cruzeiro tem que tomar cuidado para que isso não aconteça também. O principal destaque do Juventude, sem sombra de dúvidas, é o Lucas Barbosa, que é o artilheiro da equipe na Série A, inclusive com 6 pontos, e é também o maior artilheiro do Juventude em uma temporada desde 2009. O Lucas Barbosa fez 13 gols. E desde 2009 o Juventude não tinha um jogador que fazia tantos gols. Em 2009, a última a fazer isso foi o Mendes, que fez 23 gols na temporada de 2009. Então são pontos aí para o Cruzeiro ficar atento. E novamente, o jogo da última rodada, quem sabe o que vai acontecer até lá, né? Pode ser que o Juventude já chegue livre do rebaixamento, e aí isso faça com que a equipe entre relaxada e seja um jogo um pouco mais tranquilo para o Cruzeiro. Mas pode ser que o Juventude chegue também ainda brigando contra o rebaixamento, e aí vai ser um jogo extremamente difícil,
porque jogar em Caxias do Sul nunca é fácil. Numa circunstância em que o Juventude lute contra o rebaixamento ainda, é mais difícil ainda. A terceira opção é o Juventude já chegar rebaixado, o que também pode tornar o jogo difícil, porque a equipe pode querer dar uma satisfação para o seu torcedor, ainda que rebaixado, de fazer um último bom jogo, deixar algo positivo de encerramento do campeonato, mesmo que as coisas não tenham acontecido do jeito que imaginavam. Mas hoje o Juventude ele está fora do Z4 e ainda que tenha uma chance de rebaixamento de 44%, de todas as equipes que brigam para não cair juntamente com o Fluminense, ele talvez sejam as duas equipes que dão mais mostras, mais sinais de que realmente não devem cair. Bom, e para fechar sobre o Cruzeiro, a gente não pode deixar de falar como que o Cruzeiro chega. Primeiro, a equipe chega pressionada após perder o título da Copa Sul-Americana e, consequentemente, uma vaga direta na fase de grupo da Copa Libertadores. Além disso, como o próprio Fernando Diniz já reconheceu em coletivas, o Cruzeiro perdeu pontos pelo caminho na Série A do Campeonato Brasileiro e esses pontos estão fazendo falta agora. Por exemplo, a gente tem Bahia, a gente tem Corinthians, ambos com 47 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, e que fazem um bom campeonato. O Corinthians vem numa retomada no retorno, faz um grande retorno. Então, o Cruzeiro não vai ter vida fácil. E o São Paulo, hoje, ele tem 12 pontos a mais que o Cruzeiro. E o Cruzeiro pode alcançar só 12 pontos. Então, é muito pouco provável, talvez improvável, que o Cruzeiro consiga tomar essa vaga do São Paulo, que hoje é a primeira equipe, tem uma das duas vagas aí na pré-Libertadores. Mas, claro, temos que ressaltar o seguinte: o Cruzeiro tem bons nomes, tem um elenco de certa forma qualificado e já demonstrou nesse campeonato que tem capacidade de alcançar bons resultados, principalmente se a gente levar em conta o turno do Campeonato Brasileiro. E, por fim, um fator externo que pode influenciar tanto esses jogos que eu já falei aqui, mas também a própria situação do Cruzeiro é a final da Copa Libertadores. Se o Botafogo vencer, abre mais uma vaga para a pré-libertadores, mais uma vaga para a fase de grupos da Libertadores, que iria pegar o São Paulo, e abre mais uma para a pré-libertadores, ou seja, o Cruzeiro, que hoje está com a última vaga da pré-libertadores, e mais uma equipe. Né? Então isso pode ser um fator positivo, pode ajudar o Cruzeiro, talvez diminuir a pressão nessa reta final aí do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Mas e aí, torcedor do Cruzeiro? Conta pra gente, o que que você acha? Dá para o Cruzeiro conseguir quantos pontos nesses 12 possíveis? Deixa aí seu comentário falando o que que você acha, qual que é a pontuação que você acha que o Cruzeiro pode conseguir nessa reta final desses 12 pontos possíveis e também um comentário sobre os adversários que a gente falou aqui do Cruzeiro nessa reta final, relembrando aí quais vão ser os adversários do Cruzeiro: Grêmio, Bragantino, Palmeiras e Juventude. E não deixem de acessar o nosso site diarioceleste.com.br e também as nossas redes sociais. Acessem as redes sociais do Diário Celeste para conferir tudo sobre o Cruzeiro, não só sobre futebol masculino, mas todas as modalidades que envolvem o clube. É isso. Muito obrigado e até a próxima.